Senhoras e senhores cidadãos brasileiros, eu, como de costume, me apresento na hora das minhas narrativas como Astrogildo Aguiar. Há muito tempo que eu não faço nenhuma narrativa no YouTube, no meu canal do YouTube. Então hoje eu, por falta de tempo, hoje eu tirei um tempo para falar alguma coisa sobre a nossa política do passado. Eu nasci na época do presidente Getúlio Vargas e me criei quando eu estava com 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade. Morava na roça, no interior, estudava nos colégios de roça, de fazendas, criado esses colégios que o Getúlio Vargas colocou escolas em todos os cantinhos do Brasil. E ali eu comecei a estudar e fiz o ginásio, praticamente todo o ginásio ali, naquela escola de fazenda. Então acompanhei a história de Getúlio Vargas um pouco, porque era muito criança, depois fiquei jovem, adolescente. E em 1955, 24 de agosto, quando Getúlio Vargas foi assassinado. Porque a covardia sempre existiu. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: eu vejo tantas falas, tantas coisas, de pessoas que era para ter uma informação melhor da vida, de tudo. Getúlio Vargas, ele começou, Marechal Deodoro da Fonseca começou a demarcar as fronteiras do Brasil. Passou por outros presidentes e terminou no governo militar, que era o Castelo Branco. E Castelo Branco terminou e outros governos militares terminaram de demarcar as fronteiras do nosso país. Livraram o Acre de pertencer, e parece, sem lembrança, pertencer à Colômbia. O Acre era território, continha os outros países, outros estados como território. Então, às vezes eu vejo pessoas criticando que o Getúlio Vargas era um ditador. Getúlio Vargas fez para o nosso povo brasileiro, trabalhador. Ele criou o Ministério do Trabalho, criou a Lei Trabalhista, criou a Carteira Profissional de Trabalho, criou o salário mínimo e deu o direito dos menores de 14 anos trabalhar e receber meio salário mínimo. Mas deu condições dessas pessoas trabalharem que não. Todos que trabalharam desde os 14 anos de idade, eu nunca vi nenhum deles tomar um rumo diferente da vida no seu respeito pelo seu próximo e o respeito pelo trabalho que fazia. Nunca vi. Na época de Getúlio Vargas, as indústrias funcionavam, eram metalúrgicas, era fábrica de tecidos, fábrica têxtil e tantas outras coisas. Getúlio Vargas não deixou, porque nós trabalhávamos na lavoura de café, os sitiantes, ele dependia da venda do café para poder se alimentar e alimentar aqueles que participavam junto, que eram os colaboradores, não era empregado, eram colaboradores, que nem meu pai tinha 12 que trabalhavam junto com ele lá. Os sitiantes eram muito unidos. Ele viu que o café é originário do Oriente, né? Mas aqui ele encontrou o rumo dele aqui no Brasil. Não estava dando valor na hora de vender o café, ele queimou o café. Aí o café valorizou. Aí as coisas melhoraram para todos os sitiantes, todos os pequenos sitiantes que tinha, os grandes, os pecuaristas. Então, melhorou a qualidade do gado bovino, suíno, tudo no Brasil. Então, eu vejo as pessoas criticando que o Getúlio Vargas era um ditador, e não foi.
quisesse nós ter um ditador igual aquele. Depois que Getúlio Vargas foi assassinado covardemente, entrou tanta gente aqui querendo tomar conta de tudo e acabou virando uma anarquia. Então foi onde que os governos militares foram obrigados a tomar uma providência e assumir a administração do Brasil, que por sinal fizeram com muita presteza. Porque aí o Brasil começou a desenvolver. O Brasil estava parado, não desenvolvia nada. Então eles correram direto para o Nordeste para ajudar o povo nordestino. Foi o presidente Castelo Branco, primeiro, quando começou. E ele deu emprego para muita gente. Ele criou o projeto Rondon. Talvez poucas pessoas sabem o que era o projeto Rondon. Aquele que ia nos interiores para tratar da saúde das pessoas, das crianças, de tudo. No tempo de Getúlio Vargas, um farmacêutico dava remédio melhor que certo pediatra, não desfazendo de muitos que tem aí não. Mas tem alguns que não tinham capacidade de um farmacêutico daquilo que ele fazia. Tratava de todo mundo, fazia homeopatia para curar as pessoas. Então nós vivíamos assim. Quando o militar assumiu, eu trabalhei no Brasil inteiro, nunca fui desrespeitado por eles, ninguém. Então, minha gente, esses dias eu vi uma história aí no Rio de Janeiro que eles querem tirar o monumento do Castelo Branco, talvez acusando ele que fosse um tirano, uma coisa, o homem que desenvolveu o Brasil. Porque se não fossem os militares, ele que começou tudo, desenvolveu o Brasil vivia no escuro. Não tinha energia elétrica em cada lugar do Brasil, não. O Brasil vivia praticamente no escuro. Então hoje eles iluminaram o Brasil todo. Hoje nós temos duas redes de alta tensão de 345 mil kW/hora, que vem do Nordeste, Norte, Nordeste, até o Sul, até o Rio de Janeiro e até São Paulo, da rede de potência. Integrou toda a energia elétrica do nosso país. Hoje nós vivemos bem. Os militares construíram a maior hidrelétrica do Brasil, que está lá no Paraná, lá na usina de Itaipu, a multinacional. Então disseram que era ditadura, não era, porque ele fez essa usina junto com o Paraguai. Abriu as fronteiras, nossa, Paraguai, Uruguai, Argentina, não tinha fronteira fechada, só a demarcação foram feitas. Então esse tempo todo passou, nós tínhamos uma vida boa porque existia respeito. O salário mínimo dava para a gente viver, tranquilo. Não tinha cesta básica porque ninguém passava fome, as indústrias funcionavam. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, que eu sou friburguense lá das montanhas, mas conheço o Brasil todo. Um certo dia, eu estava lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Eu queria mandar um dinheiro para o meu pai, aqui em Friburgo. Eu atravessei a rua de um correio, cheguei no correio, eu estava com, acho que 3.000 contos de réis no bolso. Cheguei lá, botei no correio, o cara botou no envelope, mandou preencher o endereço e tudo, carimbou, pegou o número da minha identidade, botou, fez um papel carbono, botou ali dentro, eu tinha uma carta anexei ali dentro daquele envelope, mandei. 15 dias depois eu recebi um telegrama lá, que meu pai tinha recebido o dinheiro na mão, na casa dele. Nós trabalhei muitas vezes em acampamento com 300, 400 homens que linha de transmissão, ocupava muitas pessoas, dava muito emprego. Você recebia o pagamento no envelope. Lá você botava ele debaixo do seu colchão e ia trabalhar. Quando chegava lá, o seu dinheiro estava lá, ninguém botava a mão em nada de ninguém. Não existia ladrão, não tinha roubo, porque tinha respeito. Então o Brasil deixou de ser respeitado hoje. O que eu estou vendo hoje, o caminho, o rumo que o Brasil está tomando, está sendo um negócio desesperador. Eu não estou acusando ninguém, não. Eu só queria que os políticos e a justiça trabalhassem de maneira mais eficiente nesse caso. Eu estou cansado de ver aí, pessoas vão presas, cometem crime, cometem tudo. Quando chega lá, os policiais reclamam, porque eles saem na frente dos policiais debochando.
Na época do militar, eu duvido que fazia isso, porque existia respeito. Então, o povo hoje está vivendo desespero. Você não consegue mais se divertir, sair de casa para se divertir, você tem medo de morrer, você vai trabalhar, vai com medo, você volta, está com medo, e ninguém dá jeito. Esses dias eu fiquei muito triste. Mandaram 500 ônibus aqui para o Rio de Janeiro para auxiliar na segurança do estado do Rio de Janeiro. Eu vi os carros, tudo, o pessoal debaixo da árvore lá, porque não pode intervir, tem que esperar a polícia rodoviária intervir e chamar. Enquanto isso, estava queimando o ônibus para tudo quanto é lado, porque não tem mais respeito no país. Hoje todo mundo cria uma situação para complicar, não para ajudar. Então, eu resolvi falar isso para vocês, porque queixam dos militares, mas nós poderíamos sair para todos os lugares. Os agricultores tinham suas plantações lá e tinha valor. Na roça a gente não passava fome, na cidade todos trabalhavam de carteirinha assinada. Quem criou o salário mínimo foi Getúlio Vargas, que nem eu acabei de contar. Mas quem criou o fundo de garantia foi esse presidente que eles estão querendo tirar o monumento dele daí do Rio, Castelo Branco, que eu estava no Maranhão, quando chegou uma folha lá dizendo: você quer optar para o seu fundo de garantia? Foi feita uma reunião entre 300 homens. Todos eles falaram: queremos. Quem não queria, o outro aconselhava: aceita, porque amanhã tu sai da empresa, você tem um dinheiro para você guardar em casa, esse dinheiro. Quando você precisar, você tem esse dinheiro, que está lá no banco, depois você põe ele lá e cobre o tempo que você está parado sem emprego, ou por uma necessidade qualquer que você tiver que sair da empresa, você já tem isso como garantia. Então eu optei pelo fundo de garantia. Minha gente, nesses tantos anos de luta, de vida que eu lutei, hoje eu tenho 80 anos, estou aqui falando para vocês, sem medo de errar no que estou falando. É uma das narrativas mais tristes que eu estou dizendo para os senhores hoje por isso. Porque ao invés desses falsos puritanos que tem aí criticar, por que não estuda mais a história do Brasil? Por que não tira aí aqueles monumentos dos portugueses que tiveram no Brasil, Dom Pedro para tudo quanto é lado aí, que ia na África, trazia o pobre dos negros escravos e jogava aí, amarrado num tronco, fazendo as maiores barbárias com essas pessoas. E ninguém fala nada sobre isso, porque não sabe da história. Vá lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, São João del Rei, que eu conheço tudo lá. Vai lá em Ouro Preto, entra num túnel daquele lá feito pelos escravos, vê se do lado da parede não tem um buraco que chama pança. Sabe por quê? Significa pança? Porque quando o camarada conseguia encher aquele buraco de ouro, ele gritava para os outros: hoje eu estou bem, hoje eu já vou comer, hoje eu vou ficar de pança cheia. Então o nome do buraco chamava-se Pança Cheia. Esses que tinham que tirar o monumento deles daí, olha o que eles fizeram quando saíram o poder, foi quebrada a hegemonia deles aqui no Brasil, que eles tiveram de ir embora daqui. Quem criou as favelas aí do Rio? Porque trouxeram as pessoas para cá para ser escravizadas, ser capacho deles aqui no Rio. Quando foram embora, eles ficaram desempregados. Ia para onde? Sem energia elétrica. O emprego deles é iluminar o Rio de Janeiro com lampião. Tem gente que fala lampião de gás, não era lampião de gás, não, lampião de querosene. Você tinha que passar pelo meio e bombar ali para aumentar a chama, para poder clarear, para os bonitões poder ficar andando. Então, gente, vocês antes de tomar qualquer posição, vê a história do Brasil. Eu tenho apenas o ginásio que eu aprendi na roça. Com esse ginásio eu me formei em engenheiro em técnico de higiene e segurança do trabalho. Com esse ginásio meu, eu fiz eletrotécnica em energia elétrica. E por que hoje as pessoas não têm o estudo certo? Porque hoje você bota o filho no colégio, ele estudando ou não estudando, ele passa de ano. Depois o que dá o resultado desse? Quando vai fazer uma prova para trabalhar? Não tem como. Então, minha gente, me desculpe, mas eu não estou um velho impertinente, não.
Eu estou triste porque não consegui o maior objetivo da minha vida. É ter uma condição melhor. Porque eu paguei meu INSS a vida toda. Paguei a vida toda. Se eu não trabalhasse fora do Brasil, eu, depois que aposentei, eu não tinha essa casa aqui para me morar, não. Porque eu aposentei, o dinheiro da aposentadoria não deu, não. E o pior não é isso. Eu dei sorte que eu, na época do militar, minhas filhas eram pequenas, botei elas no colégio, elas estudaram, hoje são todas, eu tenho 2 filhas formadas, e meu neto, que eu abracei meus netos, meus filhos eu abracei eles para criar, e abracei meus netos, estão abraçados até hoje. Eu quero saber notícia deles sempre, para eles ser íntegro. Um já é engenheiro, já é doutor, fez o doutorado. 2 está na faculdade, sendo bem prestigiado, porque estão trabalhando em química. Então, eu sou orgulhoso por isso, mas sou triste pelas pessoas que morrem aí. E eu, mais uma coisa, eu queria falar para o senhor. O senhor já viu falar em alguma empresa do governo da participação de lucro para funcionário? Pois é, vou dizer para os senhores. Na época do militar, nós tínhamos a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, SERG. Ela administrava 62 municípios no estado do Rio de Janeiro, que a outro, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, o outro pertence a Light. E nós trabalhávamos muito, porque além de ter uma criação diferenciada, não estou desfazendo a de hoje, era uma criação de sofrimento, porque a gente estava acostumado, porque trabalhar com energia elétrica é muito complicado, você sai de casa e não sabe se vai voltar. Porque eu fiz o curso de higiene e segurança para isso. Então, administrei muito serviço na minha vida, mas sempre respeitando aquele que eu comandava. E outra coisa que aconteceu, o Fernando Henrique Cardoso, aquele cretino, nossa empresa era comandada por um militar chamado Comandante Nossi, um grande homem, uma grande pessoa. Todo final de ano você recebia seu PL, que chamava participação de lucro da empresa, era só você trabalhar de honestidade, atender a população com carinho, com respeito, de maneira eficácia. Então você recebia sua participação de lucro. Quando que na história do Brasil tem hoje uma empresa que o governo tinha 60% das ações da empresa, os outros 40% dividido com os empresários? Então, gente, é um negócio tão decepcionante que eu vejo aí, você trabalha pagando o INSS, desconta do seu salário, se você ganha mais um pouco, você paga o imposto de renda, você paga tudo. Quando chega na hora de aposentar, sua aposentadoria por alguma falha qualquer, o máximo que você recebe é o salário mínimo. E aquele que não faz nada, tem carteira assinada, não faz nada, recebe o salário mínimo, recebe uma cesta básica, recebe uma ajuda de custo de criança, de tudo. E você que pagou o salário mínimo, se você ganhar se você pagar para contribuir para 3 salários mínimos, quando chega na hora de aposentar, ele não quer te dar esse dinheiro, ele não quer te dar o seu salário mínimo. Se der 3 salários mínimos para você, você paga um imposto de renda. Com esse salário mínimo que você recebe, você trabalhando, pagando salário mínimo, você é obrigado a pagar um custo para o sindicato. Sindicato é um come-dorme que foi inventado isso aí, é para aproveitar determinadas coisas. Que eu, 65 anos que eu sou sindicalizado. 65 anos, 65 dias não. Pago o sindicato, tem minha carteira, me aposentei quando estou pagando o sindicato. Sabe por que eu pago o sindicato? É porque quando a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, que o governo entregou o poder, ela foi doada para o capital estrangeiro, para os espanhóis. Eles entregaram o patrimônio do Rio de Janeiro todinho, usinas e usinas geradoras de energia. Quem não conhece, vai na Serra de Macaé, vê no município de Macaé, no lugar compreendido, um distrito por nome Tapera. Ali está a geradora de energia de 138 mil kW. E do outro lado,
na barragem em cima da montanha, é o município de Trajano de Moraes. Lá tem a barragem feita, lá uma construção que foi feita. Adivinha na época de quem começou aquilo? O presidente Getúlio Vargas. Quando começou a construir aquilo lá. Eles entregaram aquilo na mão dos espanhóis. Todas as usinas de energia elétrica do estado do Rio, pequena, de grande porte, tem 3 aqui, município de Três Rios. Está tudo lá. Para eles não interessa aquilo. Eles venderam aquilo para outros. Eles venderam para a tal de Qualita. Quer dizer, se você põe a concessão do estado, como é que você pode vender uma coisa que não é sua? Aquilo ali é uma concessão. Cadê as autoridades que não vê isso? Cadê as autoridades que não vê que essa companhia? Você passa aí na rua, tu vê as condições que estão a energia elétrica. Queima os aparelhos das pessoas lá na justiça, nos tribunais, tá milhares de pessoas reclamando porque queimou, perdeu tudo que tinha dentro de casa. Você passa na rua, tu vê os postes da linha de média tensão, tudo adernado para cair dentro da rua, caindo, matando gente, dando passagem de corrente. Eu liguei para a ANEEL lá em Brasília, aqueles inoperantes que tem lá, e eles me disseram o seguinte: a companhia diz que não tem problema, ela não pode acompanhar o destempério do tempo, que é o destempério do tempo está fazendo isso. Cadê a manutenção que não tem? Bota os coitados aí sem treinamento nenhum para fazer essas coisas. O Ministério do Trabalho hoje, eles colocam na imprensa quantas pessoas que morreram aí trabalhando em obra e todo o serviço. Não tem mais o Ministério do Trabalho, foi feito por quê? Para proteger o trabalhador. Ele não protege nada. Você passa na rua, vê esses andaimes, as pessoas penduradas de tudo quanto é jeito aí, sem equipamento de segurança, sem nada. Você passa na rua, vê essa bagunça que tem das comunicações que tem aí, fio espalhado para todo lado, um visual horrível, colocando em risco pessoas que passam ali com aquilo tudo pendurado. Aquelas caixas chamam-se caixa DAT, isso é uma caixa de passagem de distribuição. Aquilo tinha que ter um armário pregado lá no poste lá em cima para ser guardado ali dentro. Mas eles não fazem isso, porque não querem fazer, porque não tem quem cobra. Eu vejo deputado aí, ó, indo lá no hospital, cobrar pessoas do hospital, cobrar isso aqui. Mas por que ele não vai lá nas empresas de comunicação aí, na Enio aí, faz levantamentos e cobra deles? Eles são deputados para isso. Eles criam lei, não é? Os deputados não é para criar a lei do Estado, o vereador do município, a lei orgânica do município, não tem? Não pode fazer nada? Lá em Brasília, o que eles fazem? Que não muda a lei, deixa tudo. Quer dizer, você tem o que nessa vida mais? Eu não tenho mais nada, eu tenho minha preocupação com minha família. Muita preocupação. Fiquei velho, trabalhei até 2017. Hoje eu fico preocupado. Vocês me desculpem, gente. A gente tem hora que tem que falar a verdade. Porque às vezes a verdade dói. E a gente é obrigado a falar. E quando a verdade dói, o silêncio castiga muito. Obrigado. Deus abençoe todos vocês que estiverem me ouvindo. Eu nunca quis mal para ninguém, sou um homem sofrido. Hoje eu estou muito triste que eu perdi um amigo meu de irmão que trabalhamos juntos durante muitos anos. E ele morreu porque não tinha o dinheiro para fazer um tratamento, porque o nosso dinheiro que o Fernando Henrique entregou nessa empresa, um acordo coletivo que nós tínhamos, o bandido do Marcelo Alencar, que tem medo até de passar debaixo daquele túnel, ele está lá e assombrar a gente, o carrinho de tão ruim que aquele foi, entregou a dívida que eles estavam devendo para os empresários, os espanhóis, esse pessoal italiano da Enel para pagar, e eles não pagam. 34 anos, 600 pessoas morreu. O último que morreu agora foi sepultado agora de tarde, porque ele não teve o dinheiro para poder tratar, que ele perdeu tudo. Foi jogado na rua, perdeu tudo, não tinha nada. Como é que ia se tratar se você tem uma doença crônica e você não pode fazer um tratamento porque não tem o dinheiro que ganha é um mal para comer? Isso é muito triste. E o Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho não obriga a companhia a pagar, porque ela não está nos devendo. Essa companhia,
a sede do Estado não está nos devendo, não. Eles usurparam o nosso dinheiro, ficaram com o dinheiro e não devolvem. Marcelo Alencar morreu, ficou por isso mesmo, a justiça não faz nada. E é um dinheiro que safava a onça de muita gente. Mas por trás disso tem cada coisa que não dá para entender. Eu sou revoltado com isso. Posso receber crítica, posso me criticar, mas eu vivi na minha vida, enquanto eu trabalhei, até os anos 80, eu tinha carro, comprei com a participação de lucro, passeava com a minha família, feliz. Eu e minha mulher somos casados há 53 anos, estamos juntos aqui um com o outro, e unidos com as nossas filhas, tomando conta dos nossos netos, para não deixar ninguém se perder. Porque hoje muitos pais, coitados, não têm condições, não é? Que quando bate a fome, não há casa, todos brigam, todos discutem e ninguém tem razão. Mas graças a Deus eu trabalhei e sacrifiquei muito. E hoje eu estou aqui só contando para vocês a tristeza que eu tenho. Desculpa da demora do vídeo assim, mas Deus abençoe vocês do coração. Um beijo para todos vocês. Boa tarde. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Dos conselhos que às vezes ouvia, eu sempre fugia, não queria entender. E num mundo de sonho eu andava e só acreditava em mim e em você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. E hoje meu caminho é incerto, o meu mundo é deserto, eu não vivo porque eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem
Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. La 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 la.